Olá, unicórnios! Tudo bem com vocês? Eu sou a Olivia Alves e esse é o canal Lado Pan. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Bacurau. Bacurau é um filme que tem trazido muita polêmica e eu não tava entendendo porque até assistir o filme, né? Não, se bem que eu podia ter lido notícias e coisas do tipo, mas a maioria das coisas negativas que eu vi estavam vindo de pessoas que são mais de direita, então eu já pensei em associar alguma coisa à política e eu não errei nisso. Bacurau basicamente é um filme que retrata a situação brasileira e eu não tenho nem dúvidas disso. Bacurau é uma cidade pequena de sertão aqui do Brasil, em que a população é pequena, é tudo pequeno, e na história do filme coisas estranhas começam a acontecer quando alguns carros começam a aparecer com balas de tiro, alguns corpos começam a aparecer, então o pessoal que mora em Bacurau começa a pensar que eles estão sofrendo um ataque e começam a se preparar para isso. E as coisas ficam mais estranhas ainda quando do nada drones começam a aparecer pelo lugar, drones em formato de disco voador, e também alguns forasteiros, algumas pessoas que moram em outras cidades começam a surgir lá em Bacurau. Vamos lá sobre a história, o que eu achei impressionante. Esse vídeo pode conter spoilers, eu não sei se vai ser considerável, mas tipo, de qualquer forma, esse é um filme muito legal pra você assistir. Ele aborda muitos assuntos que são interessantes, que vale a pena debater, e também que vale a pena ver o filme pra você debater sobre o filme e como o contexto do filme pode se basear no nosso país. No filme a gente descobre que tem alguns gringos, algumas pessoas vindas da América, eles estão ali numa cabana próxima a Bacurau e eles têm como objetivo matar as pessoas, mas é tipo, é uma coisa totalmente sem motivo, é como se fosse uma diversão pra eles. E os forasteiros que surgem lá em Bacurau, eles não são nenhum desses gringos, na verdade eles são brasileiros. E uma das coisas que eu acho muito legal que acontece no filme, que eu ri bastante, é que um deles é sulista e a outra é do Rio de Janeiro. Ambos são daqui do sul. Eles fazem um discurso do tipo, não, aqui o pessoal daqui é diferente da gente, onde a gente mora é mais moderno, onde a gente mora tem várias colônias europeias, americanas, um monte de coisa. A gente é meio mais como vocês. E aí todos os gringos que estão na mesa começam a rir da cara deles e começam a falar: você talvez poderia se parecer, se não fosse pela sua boca ou pelo seu nariz, você tá mais pra um mexicano, você tá mais pra um mexicano branco. E aí eles começam a rir, zombar da cara dele. E isso é uma coisa que acontece muito no Brasil. A gente tem uma galera aqui no Brasil que acha mesmo que eles são gringos, que eles são de fora do Brasil. Tem gente aqui que defende, tem nazista, mano. Tem gente que defende nazismo. Cara, no nazismo esse povo ia tá fugido com todo mundo. Tem gente que defende sangue puro, que é branco e que só é branco e que tem que defender a raça ariana. E no filme tem esses personagens que representam essa parte da população, que é a galera que tá lá trabalhando pros gringos, né, que tá trabalhando pro pessoal de fora, achando que eles estão dentro daquele grupo, quando na verdade eles não estão dentro daquele grupo. Em todo momento você nota que tem uma certa tensão e uma certa forma de olhar de cima dos gringos pra eles, como se o tempo todo eles estivessem abaixo do nível daquela galera que tá ali pra fazer a chacina. Então você tem ali eles abordando sobre o neonazismo, sobre a hipocrisia do povo brasileiro e também fala sobre a hipocrisia histórica que tem sobre isso, porque querendo ou não, o Brasil é um país miscigenado, todo mundo aqui vai ser descendente de alguma coisa e de alguma coisa, nunca vai ser só de um lado, não vai ser só de uma coisa, não tem essa de sangue puro, nem o pessoal que acha que é sangue puro, então eles levantam isso e eles dão tapa na cara deles por causa disso, e tipo, isso não é uma crítica positiva naquele momento, mas a gente vê como uma crítica positiva do posicionamento do filme, em que eles levantam brasileiros neonazistas, brasileiros com um discurso bem fascista, até muito preconceituoso, em cima de uma pequena cidade que seria Bacurau, quando não passam de pessoas descendentes do povo brasileiro. Até que chega o momento que o acordo deles é eles falar: nós somos latinos. Aí tipo, latino-americano, entendeu? É um bagulho pra tentar amenizar a crítica que eles estavam recebendo o tempo todo. A gente encontra um discurso muito racista no decorrer da história. E ali a gente tem uma coisa muito política também, além de tudo isso que a gente coloca, é que tem um governador, um prefeito, um bagulho assim, de Bacurau, que tem 3 cenas que eu acho que são muito fortes. A primeira cena é quando ele vai lá e pega uma prostituta, e sim, tem muita nudez nesse filme, e também muitas cenas de sexo. Ele pega uma prostituta, coloca no carro, e aí a mulher que é médica lá da cidade, ela vai no negócio e fala: você vai mesmo levar ela contra a vontade dela? Eu fiz o parto dessa garota, se ela voltar com um arranhão, eu arranco seu pênis e jogo pro, sei lá o que, pros bichos comer. E aí ele, tipo, caga pra isso, e aí ela fala: lembra de uma coisa, puta também vota. Tem muita crítica em volta também da questão das pessoas que são
as que são colocadas à margem da sociedade. E isso fica bem mais claro, não só na parte das profissionais do sexo, mas também na parte em que eles estão num momento de desespero, porque mataram várias pessoas já, e eles estão desesperados, não sabendo o que fazer, eles precisam de proteção, e eles vão direto pedir ajuda pra um grupo que ele é bem queer, claramente ele é bem queer, fica aos escombros ali, eles ficam dentro de eles moram dentro de canos, uma parte de uma reserva de uma área que tá na seca, que não tem água. E, eles vão e pedem ajuda pra essa galera. E essa galera, tipo, ninguém quer a gente aqui. Aí o cara que vai pedir ajuda, ele fala: as pessoas sabem o que vocês fazem por nós. Eles querem vocês lá. E meio que na parte que ele começa, que eles vão pra cidade, eles são até aplaudidos. Eu noto uma coisa que é um bagulho que ele tinha falado. Quando sair daqui com muita raiva de vocês. Meio como se eles tivessem saído de lá por pressão. E agora, no momento de necessidade, eles estão chamando. Isso é uma coisa que pode ser associada a muitos movimentos que começaram agora a abraçar a comunidade LGBT, mas bem por conta de uma necessidade. Eu também posso associar isso à questão do Pink Money. Mesmo não tendo essa parte mais capitalista ali na história, né, para aqueles personagens, no momento em que a indústria vê coisas que são mais voltadas para o público LGBT estão rendendo, eles correm para pedir desculpa pelas declarações que eles fizeram, eles correm para abraçar esse público. Então a gente vê que ali não é tipo a cidade Bacurau, que é a cidade de sofredores e que todo mundo tá certo. Não, é uma cidade que ela tem problemas, que ela tem muita coisa errada. A gente vê ali que a prostituição é uma coisa muito comum e que existe um déficit de muitas coisas e que o prefeito, sei lá, acho que é prefeito mesmo, ele caga pra eles, tá ligado? Uma coisa que eu acho muito interessante é um protesto que eles fazem contra o prefeito, quando ele chega na cidade e toda a cidade, ela se fecha pra ele. Não tipo questão de fechar os portões, todo mundo entra nas suas casas e ficam dentro de casa até o cara ir embora. Você pega a raiva do homem, né, desde a hora que ele chega. Ele é um cara que tipo, ele fala manso, ele tem a cara de política, ele fica falando: não, eu quero ver você fazer o que eu faço por essa cidade, eu tô aqui pra cuidar de vocês. Ele leva remédios vencidos, ele leva alimentos vencidos, ele faz tipo, ele leva livros rasgados, livros que ele deve ter pego no lixo. Então você vê ali um descaso político e no final a gente descobre ainda uma coisa pior sobre ele que eu não vou falar porque eu quero que você descubra assistindo o filme. Bacurau é uma cidade meio que dependente, porque lá não tem policiamento e eles vivem protegendo uns aos outros mesmo. E uma coisa que eu achei muito interessante é que assim, no começo, quando tem a cena do pessoal do sul indo pra cidade, lá que eles estão fazendo trilha, em muitos momentos aparecem pessoas oferecendo pra eles pra dar uma olhada no museu. E eles se recusam a olhar o museu. Aí o tempo todo eles falam: mas tipo, por que você não dá uma olhadinha no museu? O museu tá logo aqui, só entra aí, olha. E eles não querem, eles ignoram completamente. Eles só vão, ver se dão uma analisada e vão embora. E toda a história do filme poderia ter sido bem diferente se eles tivessem olhado dentro do museu. No museu, ele é voltado para a cultura do sertão e também para os conflitos que rolaram no sertão. Se o pessoal que estava lá em complô com os gringos que queriam matar tivessem se preocupado um pouquinho e dar uma conhecida na cultura daquele povo, eles teriam visto as armas que estavam na parede. Juntando tudo isso, a gente vê um cenário que é muito próximo ao nosso cenário brasileiro, onde o pessoal de fora tem um poder muito forte sobre a gente e tem pessoas de dentro que estão apoiando o pessoal de fora só porque não querem se comparar aos de dentro, ou seja, eles não querem ser comparados a brasileiros, eles não querem de forma alguma serem associados ao sangue brasileiro. A gente tem ali o pessoal que traz o tradicionalismo. O drone foi uma coisa que eu achei muito interessante, porque dá pra ver que o tempo todo eles estão sendo sarcásticos e brincando com o pessoal de Bacurau como se eles fossem pessoas muito antepassadas, como se não tivessem conhecimento científico. E o cara que vê o disco voador, ele vê o disco, ele estranha, mas ele caga pra isso. Continua andando. E quando ele chega lá na cidade pra falar: então, eu vi um drone que tava me perseguindo na estrada. E tipo, ele não fala: eu vi um disco voador. Ele falou assim: ó, eu vi um drone que tá no formato disco voador, mas é um drone. Ou seja, eles não fazem como boa parte dos filmes que colocam pessoas do interior como se não tivessem conhecimento de nada da cidade. Eles têm conhecimento, eles têm acesso a isso. Eles têm internet na cidade, eles têm celulares. Na cena final lá, que é uma cena que eu acho sensacional, a minha mulher tá com um tablet gigante na cara dela, filmando aquilo. Isso é uma coisa que você não vê muito em filmes de interior. Quando se trata de interior, o universo cinematográfico tem um puta preconceito com as pessoas. No filme de Bacurau, eles não fazem isso. Eles dão ali, tipo, eles são pessoas que vivem numa cidade pequena, mas isso não quer dizer que eles estão fora do resto do mundo. Não quer dizer que eles estão exilados do mundo. Eles têm contato com o mundo. E eu também gostei como eles
que na cidade eles são exatamente uma crítica muito forte e oposta aos que estavam lá apoiando os gringos. Porque assim, enquanto eles estão querendo fingir que eles estão de fora, o pessoal da cidade, eles estão ali honrando suas tradições e a sua cultura e eles agem de acordo com ela. Então, assista Bacurau, é uma experiência muito cultural, é um bagulho que você vai ter muito da cultura brasileira e também você vai ter ali aplicado questões como racismo, neonazismo, questões de homofobia, de força da comunidade LGBT, de força das pessoas que são consideradas à margem da sociedade, porque você vê ali que tanto as putas, quanto as trans, quanto os gays, eles estão ali naquela luta junto com o povo pra proteger Bacurau. Se você tem outra opinião sobre o filme, deixa aqui nos comentários. Se você acha que eu exagerei em alguma coisa, provavelmente exagerei. Quando eu gosto de algum filme, eu tendo a exagerar mais em favor do filme. Deixa aqui nos comentários também, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada, deixa seu like se gostou desse vídeo ou deixa seu dislike se você não gostou. Dá uma olhada no vídeo que eu fiz falando sobre o documentário Democracia em Vertigem e Origens do Brasil, que tá aqui no card. Até o próximo vídeo e tchau!